vá a Ele, que nos consultemos com Ele. Ele deixa muito claro em várias palavras, em vários versículos, o quanto Ele deseja que tenhamos essa comunhão com Ele, essa conversa. Eu até acho muito bonito quando algumas pessoas me dizem que tem um relacionamento com Cristo. Eu acredito que seja esse realmente uma das coisas que a gente deve prezar como cristão, porque qual é a maneira de ficar mais confortável nas nossas vidas, ou mais confortável em saber que nós somos filhos dele, quando nós temos essas conversas, e quando a gente conversa com o nosso pai, como a gente conversa com a nossa família, sabe? Então, no final das contas, é um jeito essencial, é algo essencial que a gente tem para a nossa vida. E grande parte das nossas decisões erradas é justamente porque a gente não consulta Deus. A gente não chega para falar para Ele como nós, eu quero tomar essa decisão, e a gente acredita no nosso próprio conhecimento, a gente acredita nas nossas próprias ações, e o ser humano ele tende a achar que ele é o ser mais importante da Terra, para falar a verdade. Ele tende a achar que, cientificamente falando mesmo, ele é o ser que foi colocado na Terra e tem o maior domínio sobre tudo, o maior domínio sobre os animais, sobre as plantas. Então, a gente tende mesmo a tomar decisões das nossas próprias cabeças. E muitas das vezes é porque nós somos precipitados, na verdade. A gente não tem muita paciência, eu não tenho paciência para estar numa fila, a gente não tem paciência para ir ao hospital, a gente não tem paciência para cozinhar, e a gente quer tudo agora. A gente tinha uma palavra, algo que o Mateus estava muito, lembra? No começo? Síndrome do pensamento acelerado. O síndrome do pensamento acelerado. A gente está o tempo todo a mil e a gente não tem paciência para nada. A gente gosta de reclamar, a gente gosta de falar o quanto a gente precisa disso o mais rápido possível. A gente precisa estar formado aos 25 anos, a gente precisa já ter uma casa com uns 30, e isso deriva muito de decisões que a gente toma na nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje eu vim falar um pouco sobre isso, sobre quais caminhos que a gente deveria levar para a gente poder tomar decisões corretas, decisões com Cristo, baseadas na Bíblia. E eu queria, quando a gente lê sobre esse versículo de Coríntios, a primeira coisa que dá a se entender é que a maior decisão que a gente deveria tomar antes de tomar qualquer outra decisão é honrar a Deus. Amém. A gente precisa honrar Ele primeiramente antes de fazermos qualquer coisa. E eu escuto um pastor no YouTube, eu não me recordo o nome dele muito bem, mas ele fala sobre muito a inércia e sobre honrar a Deus antes de tomar alguma decisão. Ele fala, um testemunho que ele deu, que era sobre ele ia comprar um novo prédio para poder os irmãos congregarem, e aí ele fala com o corretor porque ele achou o prédio maravilhoso, que ele olha e vê que tem um espaço, tem sala para as crianças, que tinha 3 banheiros, e ele fala para o corretor que ele achou tudo incrível, mas que ele não poderia dar um sim. Ele tinha o dinheiro, ele tinha tudo, mas que ele não poderia dar um sim para o corretor sem ele falar antes com Deus, e que ele falou, se Deus não respondesse ele não ia comprar o prédio. E ele fala que ele ficou muito aflito, mas que foi aí que ele aprendeu a ficar inércia, parado, porque ele orou para Deus e falou para o corretor, amanhã eu venho aqui comprar, se Deus tiver me respondido positivamente. Mas ele fala que no outro dia ele chega e o corretor liga, então, Deus respondeu para você, acho que até num tom meio sarcástico, porque muitas das vezes a gente fala isso para as pessoas e elas não entendem o que é receber uma resposta de Deus, e ele simplesmente fala, não, então eu não posso comprar. E acho que esse é um dos primeiros pontos, honrar a Deus. Ele quer que a gente esteja com Ele, honrando a sua glória, e não importa o que seja, das coisas mais cotidianas. O próprio versículo fala, quer vocês comam, quer vocês bebam, que são coisas que nós fazemos durante o nosso dia a dia. São coisas que nós estamos ali dentro de casa
lá em casa a gente tem esse costume e às vezes eu não faço. E aí aparece meu irmão de dentro do buraco para falar: você já olhou, Raíssa? Ele tem esse costume de vir me cobrar, e a minha mãe também, e a gente tem muito... E é bom ter pessoas dentro da nossa família que incentivam a gente a fazer coisas que a gente precisa durante o nosso dia, porque nem sempre a gente sabe que a gente consegue fazer tudo isso de forma simples, porque, como eu disse, por mais simples que seja, tipo orar antes da alimentação, a gente não faz, porque parece muito complicado, parece grande demais, ou parece só, às vezes a gente só tem preguiça. Em Tiago 1,5 ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá livremente de bondade, e ele será concedida. E bom, nesse versículo o Senhor ele se mostra acessível para a gente. Ele é um versículo autoexplicativo e é basicamente respondendo que peçam a Deus, sabe? Se falta sabedoria, peçam a Deus. De boa vontade, Ele receberá isso. O Senhor ele está ali a nosso favor, esperando que a gente possa ir até a Ele, conversar com Ele, pedir as coisas, agradecer as coisas, entender: Senhor, isso vai me fazer bem, isso é o correto a se fazer. E, bom, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso hoje, e eu queria deixar, acho que 4 tópicos que podem ajudar a gente nessas decisões durante o dia a dia. E não são decisões apenas cristãs. Eu não estou falando só sobre: Senhor, eu devo vir falar sobre isso aqui no púlpito hoje, ou eu devo, sei lá, comprar tal coisa. São em ambas partes da nossa vida, porque a nossa vida não é só dentro da igreja e não é relacionada só a coisas religiosas. Eu queria começar primeiro com os conselhos. Eu queria que os irmãos abrissem em Provérbios 15 e 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se afirmarão. Eu li numa versão que era: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os conselhos são as primeiras coisas que nós podemos recorrer em relação às nossas decisões. Eu acho que nós, obviamente, a gente fala sobre conselhos, a gente pensa: a gente vai pedir conselhos para o Senhor Deus e para o nosso Pai, mas quantas das vezes, não só Ele, porque quantas das vezes a gente está estudando uma semana inteira sobre algo, por exemplo, uma pregação mesmo, ou um louvor que você quer ler, e aí chega 2, 3 dias e fala: não é isso, e aí você recomeça tudo de novo, você começa a estudar tudo de novo, algo, e às vezes aparece assim no vídeo do YouTube, que você viu e falou: não, acho que é sobre isso que eu tenho que falar. Mas quando ele fala sobre conselhos aqui, ele diz que muitas das vezes nós fracassamos porque a gente não tem os conselhos corretos. E não só durante a nossa oração, mas quem a gente busca para ter um conselho? Nós devemos buscar as pessoas mais sábias, as pessoas que estão acima de nós, que você olha e fala: essa pessoa tem mais sabedoria que eu. Você não vai pedir qualquer conselho, você não vai descer a rua e na esquina e falar com o padeiro porque tem uma verruga atrás da sua orelha. Não tem sentido. A gente fracassa justamente porque a gente não sabe onde se aconselhar, a gente não vai nas pessoas corretas, a gente não busca um profissional, e isso durante a nossa vida, porque se a gente está sentindo dor em tal parte do corpo, a gente vai ao médico, a gente vai a um especialista. Se a gente está com dúvidas em relação à nossa carreira, a gente vai também no psicólogo, a gente vai fazer testes. E da mesma forma da forma cristã,
Quando você tem dúvidas, você tem que ir, o pastor que está aqui na maior posição, justamente para guiar as pessoas. E, nossa, como que a gente pode ter essa noção de quem são as maiores pessoas? Quem a gente tem que, nossa, vou pensar aqui, quem vai ser a primeira pessoa com quem eu vou lidar com esse problema? Então, você tem que sentar e pensar. Eu acredito que se eu estou com dúvida sobre isso, eu tenho que pensar eu estou com dor no joelho, eu vou pensar no ortopedista, porque ele é a pessoa mais correta. E dentro da nossa vida cristã, da mesma forma. Eu acho que, se você for falar, eu não sei sobre isso, eu não sei sobre aquilo, a gente tem que ir na pessoa correta e sempre pedindo sabedoria à Bíblia. Sempre pedindo sabedoria nas nossas orações. Pai, com quem eu devo falar? Pai, eu não sei mais o que fazer. Pai, como eu faço isso? E acho que devemos nos aconselhar com homens que temem a Deus, com pessoas que têm princípios iguais aos nossos, pessoas que estudam mais que nós, pessoas que estão dispostas a nos ajudar, porque se você vai com alguém que você acha que ela é mais sábia que você, a probabilidade dela ter algo para te falar é muito maior do que você ir em alguém que você acha que é menor que você. Não tem sentido. Você nunca vai procurar alguma resposta em alguém que você não acredite que seja especialista para aquilo. Alguém que você não acredite que esteja ali para fazer o que lhe foi posicionado. Então, os conselhos têm que ser usados com sabedoria. Tem até aquela frase que se conselho fosse bom, se vendia, mas acho que a gente deve sim receber conselhos, principalmente das pessoas que estão ali do nosso lado, mas que é importante a gente analisar exatamente para quem a gente está pedindo isso, onde a gente está pedindo isso, em qual momento, quais são as decisões que a gente precisa fazer sobre isso. Um outro tópico que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre não devemos tomar decisões com raiva. E eu acho que isso é também autoexplicativo. Eu acho que qualquer decisão com raiva que a gente toma reflete lá na frente. Muitas decisões durante o nosso dia, elas não refletem só apenas aqueles 5 minutos, elas podem refletir por uma vida inteira. Você está falando de comprar um carro que você vai passar o próximo ano, você está falando sobre mudar de ministério, você está falando sobre fazer uma cirurgia. Todos esses tipos de decisões, elas têm que ser pensadas e cuidadosamente analisadas. Se eu tomo uma decisão com raiva, a probabilidade dela dar errado e ela refletir daqui 1 ano, 2 anos, ela é enorme e provavelmente não vai ser algo positivo. A probabilidade de ser negativa é muito maior. Eu queria ler com os irmãos Provérbios 14 e 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê o bem onde pisa. Bom, quem é prudente pensa bem em cada passo que a pessoa está dando. A gente tem que acreditar que quando a gente é cristão, a gente tem que saber respirar, a gente tem que acalmar, contar para 10, 20, 30, 40, que seja antes de tomar qualquer decisão, principalmente que afete o nosso próximo, pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, porque a gente sabe que muitas das vezes até a forma da gente agir ali no meio de pessoas que não são cristãos pode afetar a vida delas. Se você está agindo de uma forma equivocada no meio de pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Bíblia, que não têm a mínima ideia do que seja aquilo, e você age de um jeito, fala palavrão e, sei lá, trata as pessoas mal, fala algum tipo de intolerância, isso pode fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Então, qualquer decisão com raiva, ela pode ser vista de uma forma ruim. E, enfim, não é bom ter uma decisão feita de forma apressada. Antes de decidir, a gente tem que pensar nas possibilidades, nas consequências de cada coisa. Mateus, você pode abrir em 1 Tessalonicenses 5, 21?
mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Antes da gente tomar qualquer posição na nossa vida, a gente tem que levar em conta de que ter todas as informações sobre isso é importante. Quando eu venho trazer uma palavra aqui em cima do nosso púlpito, quando a gente vai levar um louvor, quando a gente vai conversar com o irmão sobre a nossa vida, sobre a vida dele espiritual, quando a gente vai levar algo para edificar a vida dele, a gente tem que ter noção de tudo que a gente está falando, porque qualquer palavra equivocada pode ali gerar uma confusão, as pessoas podem... Quando eu subo aqui em cima, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando aqui, porque a gente não quer levar nenhum tipo de desinformação ou que isso deixe de edificar o irmão, que a gente fale besteira. E essa é uma das nossas decisões. A gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre tendo paciência, tendo fé, tendo calma, para que a gente consiga levar a vida de uma forma cristã. Eu me irrito muito fácil. E assim, se eu vou ficar irritada e mostrar isso na frente de todas as pessoas, seria um problema. Porque o Cauê tem uma cicatriz no braço, porque uma vez ele estava me acordando e eu peguei no braço dele e falei, pelo amor de Deus, se você me falar, se você me acordar de novo. Então, acho que é muito importante a gente ter esse autocontrole baseado na nossa vida cristã e como que a gente age. O terceiro tópico que eu queria falar com os irmãos é a paz. E ele se liga ao tópico acima. Eu queria que o Mateus abrisse em Filipenses 4, do 6 ao 7. Esse é um versículo que todo mundo conhece, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Jesus Cristo. Amém. Bom, ele cita a ansiedade, que é uma das coisas que a gente sabe que a maioria das pessoas tem. A gente tem anseio de saber o que vai acontecer no futuro e a gente está o tempo todo querendo ter controle das nossas próprias vidas, mesmo sendo no mês que vem. Eu sou muito metódica com relação ao planejamento e, enfim, várias áreas da minha vida. Até o meu aniversário, por exemplo, que é no mês de setembro, eu já tenho preparado, mas é porque a gente é muito ansioso. E acho que uma das coisas que é importante a gente lembrar sobre paz é que muitas das vezes a gente vai orar. A gente vai orar e vai pedir discernimento para Deus e pedir, Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? É isso mesmo que eu deveria estar fazendo? É isso mesmo que o Senhor está me mandando? E a gente não vai receber uma resposta. A gente não vai receber uma resposta de primeira, ou a gente vai ter certeza de algo, a gente vai olhar e falar, eu tenho certeza que é para eu ir até a praça agora. E se você não sentir paz no seu coração diante dessa afirmação, provavelmente é porque o Senhor está falando alguma coisa ainda. E provavelmente, talvez ele tenha algo maior ainda guardado. Provavelmente não é para você ir até a praça, porque você deveria fazer outra coisa com o seu tempo, é para você ir fazer outra coisa. Mas a gente tem anseio de o tempo todo estar controlando todas as coisas. E a gente vai pedir respostas, o tempo todo pedir respostas e mais respostas. E a gente não vai encontrar. A gente vai procurar e a gente não vai ter. E aí, de novo, volta a relação à imersa. A gente tem que, nesse momento, a gente tem que permanecer parados. A gente tem que permanecer continuando buscando esse tipo de informação. Em algum momento ela vai chegar. Nem sempre quando a gente quiser, né? Mateus, você pode abrir em 1 Tessalonicenses 4:3? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Na verdade, eu queria ler só a primeira parte, 3, parte A. Tá bom. Por último, eu queria citar com vocês em relação à palavra.
Quando a gente lê a Bíblia, obviamente é uma das nossas maiores respostas. É um dos lugares onde a gente encontra maior discernimento, o maior Google de informações, principalmente em relação à área cristã. Acho que quando a gente está perante uma decisão, a gente tem que saber orar, a gente tem que saber pedir. Ele fala até, né, se você não recebe porque você pede mal. E a gente tem que ler essa palavra, a gente tem que entender como que a gente pode fazer isso. O que tem em relação a isso? Quando a gente lê um pouco mais dessa palavra, a gente entende também que muitas das nossas coisas que a gente pede não tem sentido Deus nos conceder. Porque imagine Ele conceder algum pedido seu que te levaria para longe dos caminhos cristãos, ou que te faria mal de alguma forma, ou que, enfim, que afastaria a sua família de ti. Acho que a palavra ela é a chave de tudo no final das coisas. A gente, além de ter que orar, de ter que meditar todos os dias, de ter que ter paciência, de ter que fazer muito pela gente, a gente também deve ler a palavra. E se não fosse Deus na nossa vida, quantas decisões a gente já não teria tomado errado? E é justamente isso que acontece. A gente não pede, a gente não fala com Deus, a gente não agradece, a gente não expõe o que a gente precisa, a gente não expõe os nossos maiores anseios, as nossas maiores ansiedades, a gente faz alguma coisa que não deveria, e é por isso que muitas vezes a gente não tá bem, a gente está doente, a gente não é santificado, e, bom, acho que a palavra, no final das contas, ela é uma das formas que Deus tem de falar conosco, de estar ao nosso lado e realmente de nos conduzir. Amém. Eu estudando também, li alguns textos falando sobre uma fé infantil e sobre o comportamento infantil, sobre o comportamento cristão. E eu acredito que esse seja o comportamento que a gente deve aderir o tempo todo diante da nossa vida. Quando nós somos pequenos e nós dependemos dos nossos pais 100%, a gente está o tempo todo perguntando: mãe, eu posso fazer isso? Mãe, eu posso, sei lá. Aí eu perguntava para minha mãe pequenas coisas: mãe, eu posso abrir um pacote de bolacha? E no final das contas, a fé cristã deveria ser dessa forma: pai, eu posso fazer isso? Pai, eu posso fazer aquilo? Porque se a gente realmente fosse assim, como uma criança, ansiando pelo cuidado do pai, porque sabe, tem noção de que o pai é superior, de que ele sabe as melhores coisas para você, as melhores coisas na sua vida, se você fosse realmente como essa criança, as coisas seriam muito mais fáceis pra gente. A gente se meteria muito menos emboscadas, se sentiria muito menos ansioso. Porque quando você tem noção de algo, quando o pai está te respondendo, quando o pai está falando com você fica mais ansioso, menos ansioso, desculpa. Você tem mais paz, você é mais cuidado, você é mais cuidadoso. E as pessoas percebem isso, porque você não vive só por você, no final das contas. Você vive pelas pessoas também. Você demonstra um exemplo e você está o tempo todo, pedindo que o Senhor te guie e te controle. Amém. Eu queria ler o verso também 2, do 1 ao 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria, porque se procura a prata, e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém. E esse versículo, acho que ele resume muito bem o que eu estava falando aqui o tempo todo. A gente precisa estar buscando Deus
em cada passo da nossa vida. Obviamente que eu citei alguns pequenos exemplos e coisas que a gente pode fazer antes de tomar uma decisão, mas existem várias coisas. A gente tem que analisar a nossa vida, a gente tem que ler mais a palavra, a gente tem que tentar ter a nossa melhor versão, e às vezes a gente não ajuda, as pessoas precisam de ajuda, então, em coisas bobas, às vezes tem alguém com medo de descer uma escada rolante e a gente passa por longe e não vê. Por que a gente não guarda as palavras do Pai no nosso coração? Por que quando a gente precisa fazer algo, a gente não lembra de que a gente não tem controle nenhum das coisas? Por que a gente sente sempre que a gente tem o controle, que a gente pode fazer tudo o tempo todo pela nossa vida? A gente sempre acha que a gente tem o poder. O ser humano, ele é muito arrogante na maioria das vezes, pra falar bem a verdade. E aí eu retomo daquela parte. É melhor você ouvir um não e continuar em paz do que você ouvir um sim e ver pedaços da sua vida caírem por aí. E muitas das vezes a gente pede pro Senhor: Senhor, me fala o que está acontecendo, me fala se eu preciso fazer isso, e ele nos responde um não, e a gente tem que ficar novamente imerso, a gente tem que ficar parado e entender o porquê foi não. E muitas das vezes a gente nem vai ter a resposta, mas a gente tem que continuar orando pela nossa vida. A gente pede respostas o tempo todo e a gente acha que vai aparecer um anjo, vai aparecer um helicóptero com uma faixa escrito o que você quer ouvir, e nem sempre é assim. E é por isso que a gente tem que buscar as respostas, às vezes pelos meios que a gente tem, como humanos, dentro do mundo, enfim, dentro desse local. A gente não tem muito controle de tudo isso. Em Gálatas 5,16, deixe que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Deixe que o Espírito guie sua vida. A gente precisa deixar que o Espírito guie a nossa vida, no final das contas, para a gente saber o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E eu sei que... E é verdade que o ser humano, quando são decisões difíceis, a gente tem que ir mesmo lá buscar. A gente ora mais, a gente faz mais isso. E é muitas das vezes por esse motivo que nós não somos abençoados como nós queremos. Porque durante o nosso dia a dia, nos momentos mais simples, nos momentos que você precisa estar com o Senhor, quando você levanta e vai trabalhar, você precisa sair, quantas vezes Ele já não te livrou de algo, mesmo você nunca tendo pedido para que Ele te livre de algo? Mas Ele está querendo, Ele quer que você o busque, Ele entender quais são as suas necessidades. Obrigada, pastora. Ele sabe que você tem necessidades, mas Ele precisa que você exponha até Ele. Ele precisa que você fale: Espírito Santo, me guie, porque eu preciso de Ti. Amém. E essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.